Estamos juntos agora no seu momento de aprendizagem relacionado à filosofia, aqui no seu espaço Hermenêutica, Ser e Interpretação. Esse é um momento para nós virmos a centralizar a nossa atenção e aprendizado referente ou relacionado a todo um contexto filosófico. Vários filósofos, vários assuntos, vários pressupostos, postulados, argumentações são estudadas neste espaço preparado para você, o Hermenêutica, Ser e Interpretação. Nós hoje vamos estudar sobre o racionalismo de Descartes. Vamos falar sobre René Descartes, esse filósofo francês que marcou uma época e deixou um grande legado, não só nas ciências exatas, mas em todo o contexto do pensamento científico, com a frase penso, logo existo. Esta frase é uma frase que subside e vai subsidir praticamente por todo um contexto ainda de muitos anos pela frente, porque ela não só permeou no período da modernidade, influenciando muitos acadêmicos e muitos pensadores e muitos cientistas, mas ela também traz uma grande influência para a filosofia e para as ciências humanas na atualidade. O racionalismo de Descartes, nós primeiro precisamos considerar que René Descartes nasceu no ano de 1596 e vai viver até o ano de 1650. Então, ele faz parte de todo um contexto da Idade Média e também automaticamente do período denominado modernidade. Tá? Então, ele está presente nesse período da modernidade. Automaticamente, ele foi considerado um filósofo de ordem racionalista, porque esse é um período que é considerado o período auge do racionalismo, o período também do iluminismo e o período também conhecido como o período das grandes descobertas. Ele é o filósofo também que propõe e considera e vai pontuar que a razão é a fonte principal do conhecimento, caracterizado inclusive pela universalidade e pela necessidade, tá? Descartes também vai procurar em sua proposta filosófica a razão aos fundamentos do conhecimento, e ele vai defender que há crenças que a razão e apenas a razão é capaz de justificar. Outras importantes que nós podemos assim considerar pontuações de René Descartes é tentar superar os argumentos dos céticos radicais, que foi uma proposta que ele sempre teve no seu desenvolvimento filosófico e também até, por que não dizer, de mentor de muitos filósofos desse período de modernidade e até influenciando agora na pós-modernidade, tá? O método de René Descartes, ele trabalha com proposições da matemática, tá? Ele foi um dos maiores e quem sabe foi o maior promovedor da matemática moderna. Ele também a proposta dele nas ciências exatas justamente vai ter origem na questão da racionalidade e também das descobertas da hipotenusa, tá? Ele é o método dele que inspirou e, quem sabe, modificou todo um contexto da matemática. Ele vai dizer e vai defender na regra dos seus métodos e vai colocar como pilar de regras, tá, estabelecidas nos seus métodos, primeiro a evidência, dizendo que com a evidência não se aceita nada como verdadeiro, se não se apresentar a consciência como claro e distinto, sem qualquer margem para dúvidas, tá? Também ele vai trabalhar com a regra do método, dizendo que a análise divide-se cada uma das dificuldades em tantas partes quanto se for necessárias.
para melhor vir a alcançar uma determinada resposta de um assunto que está sendo analisado. Tá? Ele também vai propor nas suas regras de métodos a síntese, dizendo que com a síntese é conduzido a ordem dos pensamentos, começando pelo simples e fácil compreender e depois pelo subir gradualmente de uma forma mais complexa o visor de todo um universo, de todo um contexto. E a última regra que ele pontua como regra de métodos é a enumeração e a revisão, que ele vai postular que ela é nada mais, nada menos que fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais que nos levam a ter a certeza de nada poder vir a omitir, tá? Com isso, nós vamos ver também a oportunização que ele vai fazer da permissão de guiar a razão ao bom senso e também de postular que existem duas orientações e operações fundamentais para guiar a razão ao bom senso. A primeira é a intuição, que ele vai defender que é a representação da mente pura e atenta e distinta, que nenhuma dúvida nos fica acerca do que venhamos a compreender. Ato puramente intelectual, racional, de uma apresentação direta, imediata, de noções simples e até indubitáveis, tá? Um outro aspecto também que precisamos pontuar é sobre a dedução. Aí ele vai dizer que na dedução se conclui necessariamente as outras coisas que são conhecidas e que têm um sentido aplicativo. Ele vai dizer que o encadeamento, a superação e também não só encadeamento, a superação, mas também a sucessão de intuições vão implicar na causa de um movimento contínuo do pensamento, que vai resultar nas ideias simples e nas ideias evidentes até alcançar-se as consequências de ordem necessárias. Também nós vamos ver a dúvida medótica trabalhada em René Descartes. René Descartes vai trabalhar com a dúvida medótica, dizendo que a dúvida é a recusa de todas as crenças e que é o que nota, o que apresenta a mínima suspeita de uma incerteza, tá? Um outro aspecto relevante da sua conceituação sobre dúvida é que ele considera a dúvida um instrumento da luz natural ou da própria razão, posto ao serviço da verdade e também da procura de uma justificação até para o que nós venhamos a crer, tá? E dentro da primeira proposta, que é recusar todas as crenças em que se note e que se alcance a mínima suspeita de incerteza, ele defende que se alguma crença resistir à dúvida, então ela poderá ser totalmente a base para o fundamento das restantes, tá? Das que condão o prosseguimento da articulação da crença. Também as razões que vão justificar a dúvida ou a dúvida metódica, né, os pilares dessa dúvida metódica defendida por René Descartes são pontuados em 5 pilares. O primeiro pilar defendendo que, por causa dos preconceitos e dos juízos precipitados, é que formulamos a infância. Tá? Segundo, ele vai dizer, porque os sentidos são muitas vezes enganadores e convém-se fazer conta que nos enganam quase sempre. Tá? Terceiro, ele vai aplicar como razão de justificação da dúvida o porquê não dispomos de um critério que nos permita discernir o sonho da vigília. O quarto pilar vai ser por que alguns seres humanos se enganaram nas demonstrações matemáticas. E o quinto pilar ele vai dizer por que pode existir um Deus
enganador ou um gênio maligno, que nos iludem, fazendo com que estejamos sempre enganados. Tá? Outra questão também pontuada em René Descartes é justamente a posição do seu ateísmo. Ele, como filósofo ateu, ele trabalha com a postulação do ateísmo, dizendo e aplicando Deus como enganador ou gênio maligno, tá? Que é a expressão que ele vai pontuar as bases do seu ateísmo, dizendo Deus enganador é uma contradição. Se Deus é um ser perfeito, não pode conter qualquer defeito. Logo, a hipótese do Deus enganador é capaz de nos levar a acreditar nos maiores absurdos e também ao mesmo tempo no nada. E aí ele, em contrapartida, ainda acrescenta: ser é um ser astuto, tão poderoso quanto perverso, que me engana sempre que quer me fazer algo, a acreditar que nada existe e que nada se pode alcançar se não for através da sua força. Se tal gênio do mal viesse a existir, teríamos alguma vez possibilidade de conhecer a realidade? E aí ele vai colocar como ângulos desse pensamento algumas propostas ou alguns pressupostos, que primeiro não existe consenso entre os comentadores no tocante a saber se se trata ou não da mesma figura. Segundo, a hipótese da existência do Deus enganador é a hipótese da existência do gênio maligno, são capazes de nos conferir um caráter metafísico que vai gerar a dúvida. E a última proposta e pilar trata-se de admitir que o entendimento humano é de tal natureza que ao mesmo tempo que acerta, ele se engana, mesmo quando pensa captar a própria verdade. René Descartes também trabalha dentro da assertiva e dentro da proposta que ele vai trabalhar concernente ao que ele está postulando referente ao gênio maligno, os seguintes pressupostos. O primeiro, dizendo que não podemos saber se existe um gênio maligno, extremamente poderoso e astuto, que nos pode enganar relativamente a tudo que pensamos. Segundo, ele vai defender que se não podemos saber se existe um tal gênio maligno, então a maioria das nossas crenças, elas acabam por ser falsas, ainda que sejam verdadeiras. São não apenas por acaso, pois não temos nenhuma justificação para acreditar que não vai se tratar de uma das suas maquinações. Quando entramos aí já no ponto 3 e o ponto 4 desses pressupostos do gênio maligno, ele vai defender que se as nossas crenças ou são falsas ou são verdadeiras apenas por um acaso, então não podemos alcançar um conhecimento, pois só temos conhecimento se tivermos crenças verdadeiras justificadas. Logo, não temos o conhecimento. E ele vai, por fim, dizer que tudo o que se espelha, tudo o que se alcança, pode ser metódico e pode ser provisório. Metódico e provisório porque é um meio para atingir o conhecimento seguro, a certeza, a verdade, e acaba por não ser constituído com um fim, tá? E acaba, além disto, por descobrir algo que se torna indubitável. Nas características da dúvida, ele vai trabalhar a hipótese da hiperbólica e da voluntária, que são duas características da dúvida. A hiperbólica é uma característica que ele vai dizer que a dúvida é levada ao extremo. Considera como falso tudo aquilo em que se note
a mínima suspeita de incerteza. A voluntária, ele já vai dizer que não é uma dúvida sofrida em termos psicológicos, mas sim artificial e estabelecida livremente, tá? Outro aspecto importante que podemos considerar é as funções da dúvida metódica. A dúvida metódica vai trabalhar com a proposta que se tem uma função catártica, tá? Já que ela é propulsora de libertar o espírito dos erros em que podemos aferir que perturbam ao longo do processo de uma indagação de uma busca da verdade. E ele também vai defender que a dúvida ela é capaz de conferir os fundamentos sólidos que permitem reconstruir com segurança o edifício propulsor do saber. Um outro aspecto importante também para nós pensarmos e refletirmos nas postulações de René Descartes é quando ele trabalha com a dúvida metódica, com a declaração penso, logo existo. Agora chegou o momento de analisarmos essa declaração emblemática, penso, logo existo. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, que a dúvida ela é um ato do pensamento. Ela é exercida por alguém. É necessário sempre haver um sujeito que vai pensar para duvidar. A existência desse sujeito é então a verdade que não pode ser posta em causa. Dúvida para ele é um ato livre, é respaldo de um ser ou causa ou consequência de um ser que pensa e duvida. E aí surge a frase, penso logo existo, que em latim é cogito ergo sum. Aí ele vai dizer cogito verdade indubitável. Depois ele vai dizer eu duvido de tudo, mas não posso duvidar da minha existência enquanto ser que duvida. E aí ele conclui postulando a afirmação da minha existência como ser pensante, ela é uma verdade indubitável. Por isso, cogito ergo sum, penso logo existo, e se penso logo existo, concluo que a verdade é uma possibilidade de abstração da minha dúvida. Depois ele vai dizer nas características do cogito, ou seja, do penso, ele vai dizer que é o princípio evidente e indubitável de permitir e superar o ceticismo. Na segunda hipótese, ele vai dizer que obtém-se o cogito por uma intuição de modo inteiramente racional e a priori. E o terceiro, ele vai defender que serve de um paradigma de afirmações verdadeiras que fornecem o critério da verdade. Para ele, então, cogitar é desenvolver uma crença fundacional ou básica relativamente ao sistema do saber. É impor uma exceção à universalidade da dúvida. É desenvolver e discorrer sobre a crença autoevidente e autojustificada que é capaz de impedir a regressão infinita da justificação. Também ela é propulsora de revelar a natureza ou a essência do sujeito e do pensamento. Então, ela é propulsora de referir-se à verdade e de abstrair a dúvida conforme o cogito, o penso. Tá? O critério da verdade para Descartes está em dois polos, a clareza e a distinção que vai gerar a evidência. A clareza, ele vai dizer que é o conhecimento claro, aquele que se encontra presente e manifesto a um espírito atento. A clareza, para ele, diz assim respeito à presença da ideia à mente que considera tudo com atenção. Já a distinção, para René Descartes, ele vai dizer que é um conhecimento distinto, é aquele que se diferencia de todos os outros, permitindo que o objeto do conhecimento se distingua dos demais.
a distinção equivocada, ela equivale à separação de uma ideia relativamente certa, coerente para com as outras, de modo que ela não contém elementos que não lhe pertençam. Então, as ideias claras, por oposição às ideias obscuras, e distintas por oposição às ideias confusas, se tornam, sim, ideias evidentes. Também vamos ver no cogitar e nos tipos das ideias que são propostas e formuladas, Descartes falar que, enquanto não for se afastada a hipótese da existência do gênio maligno ou do Deus enganador, aí vai gerar algumas hipóteses e propostas. A primeira, o sujeito pensante. A segunda, o ser imperfeito, que é aquele que possui o saber, e esse saber se torna a perfeição de maior do que vir a duvidar. Depois ele vai dizer que existe a disposição das ideias e os tipos das ideias. Por tipos de ideias, ele vai defender que existem 3 tipos de ideias. As adventícias, que são aquelas que têm origem na experiência sensível, as ideias factícias, que são as fabricadas pela imaginação, e as ideias inatas, que são as ideias constitutivas da própria razão e já nascem conosco, então são inatas, tá? Automaticamente, ele também vai falar sobre as provas, a ideia de um ser perfeito, que depois vai ser uma defesa que ele vai trabalhar de uma teontologia, procurando assim apresentar de uma forma ontológica e teontológica, certo? A existência de Deus ou as provas da existência de Deus. Dizendo que a primeira prova, que é o argumento ontológico, é baseado na ideia de um ser perfeito, onde estão compreendidas todas as perfeições. A existência é uma dessas perfeições, ou um dos aspectos da perfeição divina. A segunda prova, que é o argumento da marca, aí ele vai trabalhar que é a causa que faz com que toda ideia de ser perfeito se encontre em nós, e pode ser outro ser senão Deus, que possui todas as perfeições. Tá? A terceira é a causa da existência do ser pensante e imperfeito, que ele vai dizer que não é ele próprio ou o nada. Além disso, o sujeito finito não possui o poder de conservar no seu próprio ser. Assim, o seu ser criador é conservador e Deus é a causa de si mesmo, ou a sua causa, tá? Então, com essas postulações, nós hoje discorremos sobre as ideias e propostas de René Descartes, o grande promovedor da matemática e o grande, vamos assim, descobridor e postulador da maior declaração do pensamento em resposta de uma existência, dizendo que se penso, logo existo, e se penso, abstraio a verdade através da implicação das minhas dúvidas, garantindo que a verdade ela é objetiva e ela é respaldada com ideias claras e distintas. E com isso, o pensamento ele é abstraidor de dúvidas, mas também ele é provocador de dúvidas. Obrigado a todos e até a próxima aula de filosofia no seu espaço Ser, Hermenêutica e Interpretação.